episódio do nosso podcast Pode Vir USA. Eu sou Vanessa Linhares. Eu sou Solange Cardoso. E juntas, dos Estados Unidos, diretamente da Flórida, convidamos vocês para acompanhar mais um episódio do nosso podcast semanal. Se você é novo por aqui, já se inscreve no nosso canal. Curte, compartilha, segue a gente nas nossas redes sociais. Isso ajuda a gente bastante. Então não perde tempo logo no início, dá uma curtida aí pra gente. Esse programa só está sendo possível graças aos nossos patrocinadores. Todas as informações deles vão ficar aqui na descrição desse vídeo do YouTube. Toda semana a gente se reúne aqui, traz um episódio inédito e hoje só vai falar quem tá vindo visitar a gente. Então, ela veio de uma cidadezinha do interior de Minas Gerais chamada Rio Casca, mas viveu seus últimos anos de Brasil em Belo Horizonte. Ela tem 41 anos, casada, sem filhos. Está nos Estados Unidos há apenas 1 ano e 6 meses. Veio com visto de noiva. Ela vai explicar chique, isso pra né? gente, Ai, como que funciona chique. Eu já esse imagino visto ela de noiva. embarcando com véuzinho e tudo no avião. No Brasil, ela trabalhava como gestora comercial. Aqui ela trabalha com limpeza. Até mesmo porque ela ainda está engatinhando no inglês. Tá querendo conhecer mais, né? Pra Ela ir se se apaixonou adaptando. desde o primeiro momento que colocou os pezinhos na Flórida. Ela se arrepende de não ter vindo antes. Ela está de mudança, mas está de mudança para a Carolina do Norte, pois a família do seu marido vive lá e ele quer ficar mais perto dos pais que já são idosos. Ela sente falta da família que ficou no Brasil, das comidas, pois seu processo ainda está em andamento e, por enquanto, ela não pode ir ao Brasil. O que faz ela ficar na América? Seu marido. E a família que está começando a formar? Os seus planos para o futuro? Ser feliz. Quem não, né? E em algum momento, viver entre Estados Unidos e Brasil. Eles Ter têm aquela planos, liberdade, eles né? têm planos, De eles vir. têm planos no Brasil. Seja muito bem-vinda, Val. Obrigada, boa noite. Boa noite. Val, obrigada. É uma honra receber você aqui. Sei que você trabalhou o dia inteiro, saiu correndo. Quase que a gente não consegue se reunir aqui hoje, né? Mas deu certo. Eu Deu fiquei tudo muito feliz certinho. de você vir conhecer a gente, bater um papo com a gente, abrir um pouco seu coração e a gente poder te ouvir. Obrigada pelo convite. Eu tô lisonjeada de estar aqui hoje, gente. Obrigada mesmo. Então vamos começar. Mineira. Mineira. Interior de Minas Gerais. Interior de Minas Gerais. Eu nasci em Rio Casca e cresci em Abricampo. Vivi em Abricampo até meus 20 anos. Com 20 anos fui para Belo Horizonte e fiquei lá até vir para cá. Até 1 ano e 6 meses atrás. Até 1 ano e 6 meses atrás. Quis ir para a cidade grande? Você tinha aquele sonho? Ai, quero ir para a cidade grande, Belo Horizonte. Apaixonada com a minha cidadezinha, mas não oferece muitas coisas pra gente, né? Aí minha irmã morava em Belo Horizonte, eu fui trabalhar. A sua irmã já morava Já lá? morava. Aí comecei a trabalhar, depois fui fazer faculdade e fiquei. Gostei, Você me fez estabeleci. faculdade do quê? De gestão comercial. Gestão comercial. Uhum. E trabalhou na área? Eu comecei a fazer farmácia, parei, estava um pouco perdida no que eu queria. Administração, mas não tinha um foco certo, porque o leque é amplo, mas não tem um foco certo. Sim. Aí eu fiz gestão, que eu tenho carteirinha de administradora, mas especializada em gestão comercial. E aí fui trabalhar na área. Uhum. Gostou? Muito, muito, muito. Eu trabalhei na última empresa 12 anos. Eu saí Uau. pra vir pra cá. Uau, nossa, você ficou todo o tempo lá, só saiu mesmo na hora de falar tchau, né? Na hora de falar tchau. Como que foi essa despedida, esse desligar aí de uma história de 12 anos, hein? Na mesma empresa. Além do um filho, né? Além um do filho. vínculo profissional, eu tinha um vínculo de amizade, sabe? Meu chefe, o Márcio, é meu amigo, é amigo do William, meu esposo. E é uma segunda família, é uma né? segunda família. Ainda mais que minha família não morava lá. Então, é com quem eu passava a maior parte do tempo. Você deixou 2 famílias para trás. Sim. E o que foi de tão importante que fez você largar isso tudo para trás, assim, ó? Beijinho, beijinho, tchau, tchau. O senhor é o Mr. Schwimmer, né? Meu marido. Como foi essa história? Conta. Ainda no Brasil? Eu conheci o William no Brasil, lá em Belo Conta pra gente mesmo. como foi esse príncipe, como ele apareceu lá. Foi numa tarde de domingo, assistindo um jogo gente, que romântico. Assistindo um jogo de Cruzeiro e Atlético. Pena que não tem trilha sonora pra gente colocar aí de fundo, vai. Assistindo um jogo de Cruzeiro e Atlético lá na Praça Duque de Caxias, no bairro Santa Teresa.
Era final de abril de 2017 e a gente se cruzou. Ele estava com os filhos dele, eu estava com meus amigos e a gente se cruzou. Ele estava voltando para cá, já, tipo assim, tô voltando, a gente se encontrou alguns dias. Ele tava só passeando. Mas como assim se cruzou? Vocês não se conheciam? Não, a gente não se conhecia. Nenhum amigo apresentou Nenhum amigo vocês? comum, não. Ele botou o olho em você, você botou o olho nele e falou, é esse. Isso. Mais ou menos. Ele sorriu e... Ok. O Né? olhinho já Ele brilhou, chamou, né, ele Val? chamou você pra conversar. Assim, aí a gente... Não, gente, mentira. Estávamos nesse mesmo local, da mesma coisa, isso mesmo. Mas foi num aplicativo. Agora que eu lembrei. Oh. Aí ele mexeu no Dá aplicativo. dica pras amigas certinho. direito. A gente tava... Não engana as Não, mas amigas. é porque tinha fugido. É porque nós estávamos no mesmo lugar. No mesmo lugar, E automaticamente eles cruzam entendeu? ali Isso. quem tá no E nós mesmo lugar. estávamos no mesmo lugar. Aí, mas a gente foi, o primeiro contato foi no aplicativo. Aí ele falou onde que tava. Aí eu falei, eu tô aqui também, não sei o quê. Aí ele foi Então deixar... só foi uma ajudinha, É, né? ele foi deixar as crianças em casa e a gente foi conversar. E estamos conversando até hoje. Que bom, Mas né? ele é americano. Ele é americano. E fala português. Ele fala português. Ele é americano, nascido em Nova York. E a gente... Mas hoje tá apaixonado aqui. pelo Brasil. Ele é apaixonado pelo Brasil. Ele ama o Brasil. Então vocês se encontraram lá e ele tinha mais quanto tempo lá? Ele tinha alguns dias lá. É sempre assim, Alguns né? dias No ele- finalzinho, que raiva. Aí ele falou que estava vindo pra cá, vamos conversando. E se você conhecer alguém, você me fala. Se eu conhecer alguém, eu te falo. Mas vamos nos falando. Nisso era abril. E em maio ele falou assim: eu quero namorar. Aí ele colocou. Vocês continuaram conversando. Continuamos Bendita conversando. internet, né, Val? Que bênção, nossa Deus. Aí ele falou: tô voltando em junho. E eu quero conhecer sua família, não sei o quê. Eu fiquei um pouco assustada, sabe? Eu falei, como Muito assim? rápido, Que- né? Exatamente. Eles são muito direto quando eles querem, eu falei, né? meu Não Deus, são que de enrolar. loucura. E eu Americano começou a te enrolar, Cai pensa, fora. reveja, porque eles não são disso. Quando eles colocam uma coisa na cabeça, eles são muito honestos com ele próprio, né? Com as outras pessoas. Se quer namorar, quer namorar. Se quer casar, é casar logo. Se quer conhecer a família. Se ele tem uma intenção real com você, ele não vai ficar te colocando no vinagre, né? Pois é. E isso me assustou um pouco no início. Eu falei, gente, que loucura, que é isso? Que não sei o quê. E ele foi lá nas redes sociais dele, relacionamento sério. Uau! E eu não marquei na minha. E ele falou que as pessoas falavam com ele assim, que só ele que tava namorando, que eu não tava namorando com ele. O brasileiro é mais cascudo, né? Mas, tipo assim, como que eu tô hoje aqui e amanhã eu tô de relacionamento sério? E uma pessoa que nem tá aqui do meu lado, E nem tá né? do meu lado. Então a gente tem uma casca. Exatamente. Aí ele voltou, a gente se encontrou, conversou. E em agosto, aí ele veio pra cá de novo. Aí em agosto desse ano ele voltou e foi conhecer minha família. Aí Do foi- mesmo ano do lá mesmo atrás. ano. 2017. 2017. Aí tá. ele foi conhecer minha E família. como que você falou? Mãe, pai, adivinha? Tô Pois namorando. É, tô namorando. Tô namorando. E vai vou vir. trazer ele aqui pra conhecer vocês e todo aí? mundo. Aí expliquei, né? Meu pai, minha mãe, mesmo eu já morando sozinha, tendo a minha vida, falei, vou conversar com meus pais, né? Como que eu sinto namorando? E eles receberam ele muito bem. E minha mãe era apaixonada com ele, gente, apaixonada. Ai, tão bom quando tem essa Nossa, química, e né? meu pai fala que é o filho branco dele, é meu filho, Ah, sabe? É que meu legal. filho. Então, ele tem relação muito boa com a minha família, muito boa mesmo. E aí aquilo ganhou seu coração, né? Nossa! Porque falei, quando como? é bem aceito pela família e os pais aprovam, já é meio caminho andado. Isso. Tudo Porque conspirando já é a favor, abençoado. né? É abençoado, né? É, Você fala, verdade. pai e mãe abençoou, acabou. É. E aí ele ficou indo e vindo. Ele ia 4 vezes ao ano. E a gente foi levando. Todo mundo acha, assim, que eu demorei pra vir. Gente, hoje que eu tô aqui, eu acho que eu demorei pra vir, sabe? Mas, igual você falou, a gente é cascudo. Namorando à distância. Eu vou largar a minha vida pra poder... Um emprego de 12 anos, praticamente. E quando a gente já não tem mais 20 anos, a gente pensa um pouquinho mais nas coisas, Não posso né? ficar errando, né? Né? E eu nunca morei com ninguém, foi a primeira pessoa, assim, já tive namorado, mas eu nunca vivi com outra pessoa. Falei, pra eu ir, eu tenho que ter certeza. E
Aí, O mundo tá tão maluco, né, Val, que quando a gente encontra alguém bem intencionado, a gente desconfia. desconfia. Exatamente. Super natural você ter pensado todo esse tempo, ter ficado com o pé atrás, insegura. E também porque eu ia largar a minha vida para iniciar uma vida aqui, né? Eu cheguei aqui, eu não conhecia ninguém. Eu não falo... Entendo, mas não falo inglês. E tipo Mesmo assim, ele falando bem o português, não é a mesma coisa de você chegar aqui e conseguir se conectar com o ninguém. Eu lugar. saio com os amigos. Ele não tem amigo brasileiro. Eu fui conhecer brasileiro por causa do Edson, do Costa Café. Foi a filha de um amigo dele conhecia, indicou pra gente local. Aí, o dia que eu fiquei entediada, quando eu cheguei aqui, eu falei, eu preciso fazer alguma coisa, gente. Eu preciso trabalhar, fazer alguma coisa. Não dá pra ficar... Produzir, né, Val? Porque nos primeiros meses eu fiquei à toa. Ele tava me mostrando a Flórida e... Depois eu falei, não dá. Não trabalhei a vida inteira, sou dona da minha vida. Aí eu fui lá no Edson e perguntei. É como se a gente perdesse o sentido da vida, né? Exatamente. E aí vai te bater no desespero. Isso que você passou de querer fazer, de trabalhar, eu quero conhecer isso, eu quero aprender, eu quero produzir, eu quero ganhar e tal, é super natural, porque qualquer pessoa que produzia lá no Brasil, Não né, consegue que era chegar independente, aqui e não fazer não nada. chega, não consegue ficar de férias para sempre aqui. Não consegue. Foi Tá, mas não vamos pular as etapas. Ah, ok. Né? Aham. 2017, ele conheceu seus pais. Em algum momento entre 2017 e a sua vinda para cá, você veio para visitar ou não? Foi sempre ele que foi para o Brasil? Sempre ele que foi. Porque para ele, como ele trabalha por conta própria, para ele era mais fácil, né? Então, para eu tirar as férias, então dava para eu cortar minhas férias, encontrar com ele pra gente fazer mais coisas no Brasil. Eu nunca tive interesse, gente, nem de passear aqui nos Estados Unidos. Não passava pela sua cabeça. Nunca. Eu conheci a Europa já. E uma vez eu achei uma passagem muito barata para a Suíça, que tinha uma escala em New Jersey. Aí eu precisava de um visto de trânsito. Alguém falou comigo assim, Val, é o mesmo processo do visto. Você vai pagar a mesma coisa, tenta o visto. E eu consegui por causa disso. Porque Mas você só- ia fazer aquela conexãozinha ali. Então, mas só dessa vez. Eu nunca tive interesse nenhum de vir aqui, de conhecer. Foi só depois que eu conheci o William mesmo. E quando veio, assim, esse pedido de casamento? Ai, não tô boa com datas, gente. 2017 se conheceram, ele ficou Conhecemos. indo e voltando, aí 2018 rolou, 2019... Foi no... Pandemia entrou aí nesse meio. Foi antes da pandemia. Pandemia entrou aí. 2020, Que pandemia. vergonha. Vocês devem ter ficado de castigo um tempo Que aí. vergonha que eu tô esquecendo nada. Você Ah. acredita que ele podia ir pro Brasil? Ele podia? Ele ia pro Porque Brasil. ele era americano. Ele ia pro Brasil sempre. Era continuava- você que não podia. Eu não podia, ele continuava Tudo Era indo. só fechou, turista né? que não podia vir. É, O Brasil não deixava as pessoas irem pra praia, não deixava. caminhar. Ele me pediu em casamento na virada de ano. Agora eu lembrei. Na virada de ano de... Pessoalmente? Pessoalmente, Como foi? Conta, organizou com minha família de surpresa. Não pode não, conta aí. Eu já esqueci. A o gente, ano é muito certo. legal essa parte deles. Eles têm Ele- todo um protocolozinho. É Todo. muito legal. Conta. Ele foi passar o ano... Foi final As de- festas. Aham, no Brasil. E ele combinou com a minha irmã o tamanho do meu dedo, tudo. E organizou tudo com a minha família. E de 31 de dezembro, antes da gente ir para as festas, né? Ele falou que queria conversar uma coisa com meus pais. Eu falei, William, agora? Agora Não sei o que, é agora? hora. Fala Último sério. dia do ano, Eu falei, William. Você quer falar o quê com meus pais? Eu falei, quero agradecer. Eu falei, meu Deus, agradecer o quê? Aí, por ter me colocado no mundo, e foi aquela coisa toda. E me pediu. Foi um susto, gente. Mas um como susto. foi? Chamou seus pais? Chamou meus pais, todo mundo lá em casa. sua casa? Na minha casa, no interior. Ele não Aham. estava no interior. E me pediu em casamento. Ajoelhou e me pediu em casamento. Ajoelhou. Ajoelhou Ai, e me pediu em casamento. E eu fiquei em A gente estado fica de sem choque. graça, não tá acostumada com não isso, sabe? né? Eu falei, o que eu faço, meu Deus? Ah. E totalmente de surpresa. Nem desconfiava, totalmente de surpresa. E minha família, sabe? O americano Sabe guardar tá, segredo. o Sabe. americano tá muito acostumado com isso, mas quando acontece com brasileira, que ele ajoelha e pede, porque eles fazem dessa Desse forma jeito. mesmo. A nossa reação é tipo querer, levanta daí, fica em pé. Tipo assim, o que eu faço? Gente, eu suava de nervoso, eu não sabia, eu não tinha reação. de Chorou? verdade. Chorei, eu fiquei Ah. muito nervosa, muito emocionada, E o pai feliz e a e mãe, nervosa. como foi? Eles Não, viverem meus essa pa- alegria? Meus pais ficaram muito felizes. Eu sou muito grata a Deus por ter permitido a minha mãe viver Assistir isso, né? Não, foi maravilhoso. Você já imaginou como o coração dela ficou quentinho? Nossa, que benção. Ela
queria muito que eu casasse, muito. Ela gostava muito do William, muito, muito, muito mesmo. Você perdeu sua mãe no Covid? Perdi, fez 4 anos agora em abril. Difícil, não? Foi isso, agora foi de 2000, eu fui pedido em casamento de 2019, 31 de dezembro de 2019 para 2020. Isso, e minha mãe faleceu em 2021. Devido ao Covid. Devido ao Covid. Mas você vê que você ficou presa, mas por outro lado, você pôde ficar para dar suporte. Eu falei... Como você explica isso, né? Muitas vezes a gente não entende, mas Deus tem resposta para todas as coisas. E os planos. E os planos, tipo assim, só depois... Gente, agora a gente começou o processo e ficou parado 1 ano. E depois foi começar... Quem já tinha enviado antes e depois... Até chegar na gente demorou muito. E com isso, tive esse momento que eu pude estar com a minha família. No momento que eles precisavam e que eu precisava estar lá. Sim, Só Deus explica essas coisas, realmente, né? Mas o importante é isso, é você olhar para trás, avaliar e ter gratidão. Porque tinha um propósito. Tinha um propósito. Né? E da onde ela estiver, ela está assistindo tudo isso. E muito feliz e orgulhosa de você. Amém. Não é? Então tá. Então ficou presa lá, não deu para vir. Não deu para vir. E aí, depois... Você já tinha entrado com o processo de visto de noiva, não? Explica um pouquinho pra gente como é esse visto de noiva. Sim. Aí a gente entrou, ele queria casar, ele já tinha me convidado para vir para cá antes. Val, vamos para lá, fica 6 meses, vê se você gosta. Gente, eu tenho dificuldade com mudanças, uma dificuldade muito grande com mudanças. Meu Deus do céu. Você é mais conservadora. Acho que eu sou taurina, sabe? Não, então tem alguma coisa errada aí. Ou de fábrica veio errado, ou em mim ou em você. Então foi... Porque eu adoro mudança. Não sou muito fã de mudança. Adoro. Eu já devo ter morado em umas 10 casas e eu não fico mais de 5 anos em nenhuma casa. Uau. Eu adoro arrastar móvel, mudar quadro de parede. A família pensa, odeia, eles têm até trauma. Mas eu adoro, Val. Não, eu tenho dificuldade muito grande com mudança. Como eu gosto de trocar essa energia. E fica 6 meses. Eu falei, gente, como que eu largo a minha vida aqui? Fico 6 meses lá. Aí depois, se não der certo. E aí eu, sabe? E, gente, eu amo o Brasil, mas eu enxergo muito bem as dificuldades do nosso país, e né? você não era uma adolescente. Não era uma adolescente. Você não estava começando sua carreira naquela hora. Exatamente. Tem todo um peso, né? Então, como que eu largo tudo e venho para ficar aqui 6 meses para, né? Aí, depois que ele pediu para casar, então vamos fazer o processo do que chama visto K1, que é o visto de noiva. Aí, ele que tem que fazer... Tudo passa por ele. Ele faz o processo daqui. Ele que faz o pedido. Daqui. É tudo o governo... Ele que, a imigração tudo vem com ele. Ele é meu peticionário, então ele pede para eu entrar aqui para casar com ele. Você só fornece alguns documentos que são solicitados. Só no finalzinho mesmo, assim, ele que faz tudo, ele que tem que provar que ele pode me bancar aqui durante um tempo, ele tem que... Sponsor, né? Isso, tudo. Aí ele... Tem as taxas, isso não é gratuito. Não é nem um pouco. Às vezes você faz sozinho, às vezes você precisa de ajuda de um advogado, de imigração. A gente mesmo que fez. Aí ele entrou com o processo garrou. Ficou parado mais. Atrasou tudo devido à pandemia. Ficou tudo parado. E eu trabalhando, e meu chefe, quando vai sair, Val, me avisa que a gente vai contratar outra pessoa. Não sei, eu falei, fica tranquilo, Márcio, vai dar tudo certo. E aquele negócio todo... Você tem como precisar quanto tempo foi de quando ele deu entrada na imigração até que saísse o seu visto, a sua aprovação? Foi aprovado, a gente demorou... Quantos meses, mais ou menos? Não, 1 ano. Foi 1 ano. Normalmente demorava 6 meses. Que noiva paciente, hein? Mas não tinha como sair, gente. A gente tava na loucura, não é, porque né? tem gente que... E eu acho até que a maioria dos casos, eu ouso a dizer que a maioria dos casos, que vem com visto de turismo mesmo, né? E depois da entrada, depois que casa, aí depois de um tempo da entrada no seu ajuste de status, na sua cidadania, né? Não, na sua residência permanente, que é o Green Card. Mas às vezes dá problema, eles pedem para você voltar pro Brasil para esperar lá. E a gente podia ter casado... Tem riscos, né, Val? Tem riscos. A gente podia ter casado no Brasil e ter entrado com visto que é o... Acho que é CR,
que é o visto de esposa. Então, você já vem, o green card, você já recebe ele no Brasil, entendeu? Você já vem casadinha. Já vem casadinha com tudo certo. Aí eu falei, vamos com visto de noivo. Aí a gente tem que provar que o relacionamento é verdadeiro. É um processo bem burocrático. burocrático, bem né? burocrático. Aí foi aprovado. Depois que é aprovado, E em quanto tempo mesmo? Um ano? um ano e Coisa? pouquinho. Foi alguma um coisa? ano e 3 meses, mais Tá. ou menos. Isso porque estava tudo atrasado por Tudo conta da atrasado, pandemia. por causa da Normalmente eram pandemia. 6 meses. É, né? Normalmente 6 Mais meses. rápido. É, rapidinho. E aí, depois que é aprovado, eu tinha 6 meses para sair do Brasil. E casar aqui. E chega. Não. 6 meses para eu poderia ficar tá. 6 meses no Brasil. E entrando aqui, eu tinha 3 meses para casar. Ah, 3 meses. Tem até um programa que é 90 dias 90 dias pra pra casar. Ah, é, ok. é esse processo. Aí eu fiquei um período à toa, curtindo a minha família, fui Não, pro e quando interior. você chegou, você falou, ai, meu Deus, agora jogo é jogo. Jogo é jogo. Aí a gente... Chegou em qual aeroporto? Miami. Ele foi lá te buscar. Ele veio comigo, Ah, ele foi foi me te buscar no Ele foi me Brasil. buscar Olha no a ansiedade Brasil. do noivo. Ele foi passar o aniversário dele lá e falou, eu vou para ficar ele fazer aniversário em novembro, 6 de novembro. E a gente saiu de lá. Você já sabia que tinha sido aprovado ou foi uma surpresa? Não, já tinha sido aprovado. Tá. A gente sabia, porque quando foi aprovado, eu fiquei um período no Brasil, assim. Eu tinha Você 6 tinha meses. 6 meses aí eu pra fiquei decidir. curtindo minha família, aproveitando, Despedindo. saí da empresa, curti minha família. E aí, quando eu cheguei... Não, aí ele foi me buscar, a gente passou o Chegaram aniversário junto. dele. Aí a gente saiu de lá no dia 15 de novembro, eu cheguei aqui dia 16 de novembro. Você chegou perto do Thanksgiving. Isso, Doação de foi aí graças. que eu conheci fui pra Carolina do Norte conhecer Uau, a família já dele. foi pro teste. Já fui, gente. Ai, Como meu você Deus. foi aceita? Ai, foi maravilhoso, assim. Não, fiquei apaixonada. Fui muito bem recebida. Ele tem uma irmã e um irmão. A família dele Tá. é bem pequena, Tá sabe? bom. E o filho dele, um mora aqui e outro mora na Europa, Tá. na Holanda. Então, a gente reuniu todo mundo aqui, a gente foi todo mundo pra lá. O Ação de Graça aqui é muito bonito, Muito né? bonito. Não, eu nunca tinha É o uma nosso experiência Natal, mais ou nova, né? menos, né? É, verdade. É como se fosse o nosso É. Natal. Porque você vê que o Natal aqui eles não comemoram, muito, não tanto tem igual. aquela emoção, né? Isso. Eu acho que o Ação de Graça é mais parecido, né? É verdade. Foi muito bacana. E foi a primeira vez que eu fui para Franklin e que eu conheci a família dele. Já chegou cheio de emoção. Cheia de emoção. Fui muito Mas bem mais alguém da família fala português? Não. Sim. Olha. A cunhada do William fala português. Ah. Ah, então foi mais Olha, tranquilo, você foi né? bem privilegiada. Marido fala, cunhada fala, já teve bastante gente aí na família pra você se Amém, conectar. graças a Porque Deus. tem gente que vem. E a família dele tenta, gente. É muito bonitinho. Ah, Tenta, Por que a sabe? gente tem vergonha de falar o inglês, né? Ele briga muito comigo. Ele fala, Val, você lê, eu mando mensagem pra você. Você responde em português? Eu falei, eu não sei responder em inglês. Sabe, Val, mas eu não sei, gente. Eu tô estudando, faço aula 3 vezes por semana, mas... O que é justo, né? É. Você aprender a língua dele também, né? É necessário, né? Eu Não, acho e que- você veio numa vantagem, porque tem muita gente que vem e o único aliado é o Google. Foi um pouquinho, sabe, sem vergonha, né? Namorei 6, 7 anos com um americano. Na verdade, eu achava que eu não vinha, não. Mas uma coisa é você lá e ele aqui, Ele né? aqui. Agora, é que aqui o dia você a está dia... vivendo a América, né? Porque você É. vai no mercado, vai numa farmácia, tá no trânsito, você precisa do inglês. Preciso com do ele inglês. dentro de casa, todo É. dia, né? Isso atrapalha, né? O fato de ele falar o português com ela dentro de casa atrapalha. Porque se ele não falasse, Você já tinha aprendido. você tinha já estava bem mais lá na frente. Verdade. Todo mundo fala isso com ele, É. briga com ele, tipo assim, mas... E a nossa língua é bem difícil, viu? Não é por nada não, mas o inglês perto da nossa é Ele mole, fala mole. direitinho. Você vai ver, se ele for... Conjuga verbo e tudo. Plural, singular. Não, muito bem. Mas se eu falar um inglês igual ele fala português, gente, Já eu vou tá ficar muito ótimo, feliz. Porque é ele se isso faz mesmo. entender, ele conversa com todo Exatamente. mundo, ele Consegue se conectar. muito, se comunica muito Como bem. que a gente vive sem conexão? Brasileira é pura conexão. Pura conexão, A hora que corta exatamente. isso de você, acabou, te apaga. É. Mas você vai falar. Vou, com certeza. Aí eu cheguei, e aí a gente casou um mês depois. A gente casou no dia 15 de dezembro. E foi morar onde aqui na Flórida?
Aqui em Porto Santos. Aqui nessa a cidade gente chegou mesmo. aqui. Ele já morava aqui em Porto Morava, Santos. Aham. trabalhava, tinha vida aqui. Tinha vida aqui. A família dele também morava aqui. Quando saiu de Nova York, acho que veio pra cá. Tá. Só que eles foram pra Carolina do Norte tem 4 anos que eles foram pra lá. Aí foi todo mundo. Menos vocês. Menos ele, porque ele não gosta do frio, gente. Ele saiu de Nova York por causa do frio e eles vieram pra Flórida fugindo do frio. Só que agora ele tá querendo voltar. Não, nós vamos voltar pro frio. Não. Mas aí é mais um cuidado que ele tá tendo, né? Cuidado de filho, de estar presente, mais presente junto, né, com os pais, Com os pais, ajudar os irmãos, verdade. O que você acha que te conquistou aqui na Flórida para você ter esse gosto assim tão de imediato que você teve? Ai, não sei. Ai, a minha vida que é Muita muito gostosa. Muita coisa, gente. A minha vida que é boa, não dá pra catalogar, sabe? né? Não dá pra catalogar. Eu só me questiono porque eu não vi antes. Se tem um arrependimento, porque eu não fiz antes, Porque eu não né? fiz antes. Eu falei, Mas tudo tem seu poderia propósito. estar vivendo isso aqui antes. Eu gosto muito da minha vida aqui. Eu gosto do estado, eu gosto da cidade. Eu gosto daqui. Gosto do clima, gosto bastante. Tudo te agrada. Me agrada muito aqui. E lá, no frio, como vai ser? Você já tem mais ou menos ideia de como vai ser isso? Tem... Não. Não. Já viu neve? Já. Uhum. Eu aproveito, a gente vai passear bastante lá, né? Então, é bem bacana, as 4 estações lá são bem certinhas. Definidas. Bem definidas, né? bem bonitinho. Acho que lá tem... Não sei se... Não posso falar com prioridade, porque eu não conheço bem, mas acho que tem menos imigrantes, sabe? Tem menos... O William já falou isso, a gente... Você acha que a comunidade brasileira é menor? É claro, o bem brasileiro é pequena. esperto, Mas gosta não da Flórida. Mas não subestime o brasileiro, tá? Até você chegar lá, daqui a pouco já vai descobrir um lugarzinho ali, outro lugarzinho Um barzinho lá. ali, um mercadinho brasileiro, é assim. Até na maior cidade, não tem... Mas o eu brasileiro acho ama, não, mas o brasileiro eu acho que ama a Flórida. É. Quando vem, é essa paixão. Pelo assim. menos para onde a gente tá indo, vou encontrar, amém. Mas, não, pelo que eu tenho pesquisado já, que desde quando decidiu que a gente ia mudar para lá, eu tenho, sabe, pesquisado, assim, tá difícil, sabe? Mas lá é um lugar muito bonito. A neve é linda, né? Vamos falar, é linda. E agora lá tá muito gostoso, o clima tá muito bom. Lá é muito bonito e Eu espero que você se adapte e convide a gente para tomar um café. Porque a gente gente, adora viajar Né? na neve. Eu espero. E se não tiver lá, você já leva a gente. Pois é, eu vou me adaptar. Ah, Vai com certeza. sim, com certeza. Com certeza. E a vida, por mais que você disse que você não gosta muito de mudanças, a vida, ela é efêmera mesmo. Hoje você tá aqui, amanhã você não sabe onde você vai estar. Quem, na sua vida, quando você imaginou que estaria aqui? Você mesmo falou, nunca. Nunca. O que você tá fazendo aqui? Pois é. É verdade. Tá? Eu achava que Então, não vinha, gente. Exatamente. Então, você vai pra lá, claro, você vai se adaptar sim. Porque no seu coração, você já tá assimilando que você vai fazer dar certo. Mas as coisas mudam. Daqui a pouco você tá aqui de volta ou tá em outro lugar. E é assim. Esse é o verdade. sentido da vida, né? É, verdade. E tudo que vem, por mais que você seja... não gosta muito de mudança, veja que tudo que vem pra você, você aceita de bom coração. Sim. Você aham. aceitou um casamento que surgiu do nada. Do nada, gente. Foi do nada, de verdade. Aceitou mudar o seu estado civil e vir para um país que você nunca imaginou morar. Nunca imaginei. Agora você está saindo De um do estado lugar. do sol para ir lá para neve. Então veja bem que você é uma garota educada, obediente, boazinha. Faz bem o dever de casa. Exatamente. E tem mais planos? Depois que for para lá, você vai continuar trabalhando? Aqui você pode dizer pra gente o que você está fazendo? Eu trabalho com a limpeza. Tá. Eu falei, quando eu cheguei, né? Depois que a gente viajou um pouco, conheceu um pouco da Flórida. Eu tava ficando entediada, não fazia nada. Falei... Preciso gente, fazer qualquer coisa. Preciso fazer qualquer coisa. Com o meu inglês de centavos, não dava para procurar muita coisa não, sabe? E
a gente não tinha casado, a gente já tinha casado, mas a gente não tinha entrado com processo, porque quando entra com processo, é aí que você recebe licença para trabalhar, pode tirar carteira, essas coisas. Mas a gente tinha casado, mas a gente esperou um pouquinho para poder entrar com processo, porque precisa, mesmo você tendo casado, você precisa provar que o casamento é real. Tem umas provas, umas fotos. E tudo, além das fotos. Tipo assim, se aluguel, você tem conta com... essas coisas para provar. Uma vida em comum, uma vida em comum, né? Exatamente. Aí eu falei, preciso fazer alguma coisa. Aí eu fui no Costa Café e falei com as meninas. Foi ser feliz lá no Costa Café. Ai, com certeza. Gente, como eu sinto pertinho do Brasil, lá do Costa Café. Ali tem cheiro, tem sabor, tem lembrança, não tem? Tem, exatamente. Tem acolhimento. Não, A gente viaja, né? Entra no Costa, a gente vai até o Brasil e volta. É verdade. Aí eu conversei com as meninas. E aí... eu esqueci o nome dela. Ismênia. Aí ela falou comigo que algumas pessoas deixavam cartão lá. Elas conheciam algumas pessoas que ela ia passar o contato. E me passou o contato da Michele. Aí eu mandei mensagem para Michele. Ela não estava precisando. E eu fui trabalhar com outras pessoas. E o William falava, não trabalha fixo. Para a gente poder fazer as nossas coisas. Para a gente poder sair. Para a gente poder... Pra te mostrar os Estados Unidos, né? Aí eu fui trabalhando, não tive muita dificuldade. Primeiro, a minha maior dificuldade foi a questão de agilidade. Eu acho as meninas rápidas e... É um ritmo diferente, é um ritmo né? diferente. Que é uma coisa que você ganha com a prática, não adianta. Então, exatamente. Então, me ensinaram certinho o que tinha que fazer. Eu fazia e... Sempre foi meu ponto fraco. O quê? O ritmo. O ritmo, pois é. Eu parei, acho que antes de conseguir atingir um ritmo satisfatório. Porque é aquela coisa de fazer muito bem feito. Eu sou muito sistemática, assim. Então, eu queria fazer perfeito, e cantinho, e escovinha. Eu falava, para com isso aí, minha filha, que você vai morrer de fome aqui. Brasileira. E aí, eu também tive um pouco de dificuldade com isso, sabe? Porque limpar a gente sabe, né? A gente sabe limpar. Mas a gente é detalhista, então até você entrar no ritmo é um processo. Atender as técnicas que são diferentes. Conhecer os produtos. Sim. Fazer com que eles sejam seus aliados, né? Exatamente. Não inimigos que no início. Exatamente. Então, eu sentia isso, que assim, o trabalho ok, técnica ok, mas a velocidade eu não consegui. Porque às vezes se eu fosse... atender a velocidade ali, ia ficar alguma coisa e a minha cabeça ficava martelando aquilo, como se eu tivesse que voltar, sabe? Entendi. E aí eu chegava na minha casa, adivinha? Eu começava a limpar a minha casa toda. Me dava um negócio assim que parecia... Sabe aquela... Não, preciso continuar limpando. Limpando. Aí eu falo, todo dia você vai lavar o banheiro? Eu tava ficando meio neurótica, assim. Eu tenho uma paixão por limpar. O William fala que eu exagero, mas, gente, eu acho normal. Eu morei sozinha durante 20 anos, praticamente. Então, era meu cantinho. Cuidando de você. Cuidando de mim. Então, ele fala que eu sou um pouco neurada com a limpeza. Então, seu ritmo hoje tá, 10. Não sei se tá 10, não, mas tá uns 8,9. E assim, cá entre nós, eu suspeita pra falar, mas você trabalha com uma pessoa super querida. Ela é um amor de pessoa, gente. A Michele é um amor, eu amo a Michele. Desde o dia que eu conheci, eu não esqueço a Michele, ela tá sempre nos meus pensamentos. Um grande beijo, você é um ser humano incrível. Ela é. Eu falo com ela, assim, que... Humana, né? Exatamente. Justa. Eu sou muito grata a Deus que Ele me dá a oportunidade de conhecer pessoas que acrescentam muito na minha vida. E Michele é uma delas, entendeu? É muito difícil você ver pessoas tão humanas como ela, assim. Honestas. E tem gente que até aproveita disso. Mas eu já falei com ela que o problema é das pessoas, não é dela. Porque... Não, eu sou encantada com a Michele. Mas eu acho que às vezes ela precisa mudar um pouquinho para parar de ser um sugada. Pouquinho da malícia. Também acho. Michele é tão especial, ela precisa dessa malandragem aí, dessa malícia, né? Para se defender, não para se dar bem, né? Só para se defender do mal. Não é? Não é para se dar bem e nem tirar vantagem em cima das pessoas. Então, entenda bem, Michele. A gente tá falando que você precisa virar uma chavezinha só para se defender, para se blindar. Não para tirar vantagem em cima de ninguém. Porque ela é tão honesta e tão correta que quando você fala isso para ela, ela automaticamente pensa que se ela mudar, ela vai
vão pensar que ela quer tirar proveito de alguém ou que ela não vai ser justa e não tem nada a ver, né? Só encerrando, ela é tão especial que ela abriu o primeiro episódio desse projeto nosso. Ai, que bacana. Não preciso falar mais nada. Somos suspeitas. Né? Então, você tá trabalhando com ela? Com ela, eu trabalhei com outras pessoas. Eu trabalhei com uma pessoa que eu gosto muito, que até virou minha amiga, que é a Joana. E depois, eu comecei a trabalhar com a Michelle. Quanto tempo você tá lá? Eu tô com a Michelle desde o início do ano. Porque tem pouco tempo que eu tô aqui, né, gente? Então não tem... eu parei de trabalhar com a Joana. Sim, mas quando fala de mão de obra, isso é muito tempo, viu? Porque aqui muda muito. Tem um rodízio muito grande, sabe? De pessoas. Uma hora você tá aqui, uma hora você vai pra Carolina do Norte. Aí depois você tá fazendo isso, você vai fazer outra coisa. Você tava trabalhando com outra pessoa, aí você foi com a Michelle. Então, você falar que tá aqui quase 5 meses, vamos dizer assim, com ela, é bastante tempo. Muita coisa. Já é um casamento que tá dando certo, sabe? A menina que eu trabalhava foi pro Brasil. Eu falei, fiquei à toa alguns dias, descansando. Quem é? Meu marido. A Joana? A Joana, você diz? tá. Curtindo meu marido. Foi embora de vez, não? Não, foi passear. Foi ver família. Tá. E aí eu comecei a fazer dar help pra Michelle. E aí depois a Joana voltou. Ela queria alguém que dirigisse, alguém que... Você dirige? Não. Gente, eu tava conversando isso ontem com os meninos. Eu nunca precisei de dirigir no Brasil, gente. Nunca precisei de dirigir. Não tenho nenhuma paixão por carro. Essa zona de conforto é traidora, não é? Traidora, meu Deus. E quando todo mundo fala, sai da zona de conforto, gente. A gente quer tanto entrar na zona de conforto e ficar ok. E quando não quer sair. Pra mim, era perfeito. Aí eu cheguei aqui, não dá pra viver sem dirigir. Gente, meu marido é um anjo, sabe? Não é porque é meu marido. Ele me leva Não faz propaganda não, amiga. Não faz. Não faz. Aquele abusivo. Ok. Aí ele me leva em todos os lugares, me busca em todos os lugares. Mas eu vou tirar agora, sabe? Mesmo porque você precisa ter autonomia. Preciso. Exatamente. Sabe? Pra você mesmo. Pra trabalhar. Ok, hoje alguém te leva, te busca, às vezes a própria Michelle ou uma outra pessoa e tal, mas nem sempre vai ser assim. Nem sempre vai ser assim. Você tá indo morar em outro lugar. Eu falei é outra hoje, dinâmica. Igual a gente tá lá em Júpiter agora. Quando tava aqui, eu pegava uma Uber e eu tô lá em Júpiter agora, eu falei, gente... Você mudou daqui pra Júpiter? O que fez essa mudancinha aí? Flórida também, né? Mas o que fez? A casa que a gente morava ia vender, então a gente tinha que sair. E tem essa casa do pai do William, lá em Júpiter, que estão reformando, não sabe o que vão fazer, se vão vender, não sabe. E a gente estava olhando o aluguel aqui, e já tinha nascido esse desejo de ir para Carolina do Norte. E falei, gente, não dá para alugar, não vamos alugar, então vamos para Júpiter. E a gente foi para Júpiter. E é tão perto, né? É pertinho. E você tá gostando de lá? Eu gosto de lá, a praia é pertinho, né? Então, é bonito também, né? É bonito, eu gosto de lá, gosto. Então, voltando. Então, você vai agora para outro estado e aí você vai atrás dessa autonomia. Você já colocou na sua cabeça que você vai... Era até para ter começado aqui agora, sabe? Mas a gente esse mês foi 3 vezes para Carolina do Norte. Então a gente fica meio corrido as coisas, sabe? Mexendo com... Mudamos daqui... Fica meio bagunçado e agitado, meio bagunçado, né? Entendeu? Mas eu falei, não, gente, eu tô aqui em Júpiter... Tem um carro disponível e eu não dirijo. Então, eu preciso disso. E aqui é bem mais fácil de aprender do que no Brasil, né? Eu até sei, gente, mais ou menos. Mas... Já tem uma ideia. Precisa de uma prática. Vai tirar de letra. Precisa de uma prática para poder... Como será lá na Carolina do Norte? Será que é diferente a dinâmica do trânsito? Onde a gente vai morar, não. Onde Tranquilo? A gente vai morar, olha que beleza. Tem muitas montanhas. Lembra muito Minas, entendeu? Muito. Lá é muito lindo, muito verde. A paisagem muda, né? Muito, A Flórida não muda muito. É qualquer estrada. Praia, praia, reto. Ai, como eu amo. Eu amo essa paisagem aí. Eu amo também. De verdade, foi amor à primeira vista. Na hora que eu cheguei em Miami, que eu falei, ai, meu Deus, não tem uma montanha. Não tem uma montanha, não tem um morro. Que delícia isso aqui. Mas eu gosto dessa paisagem que você vai ter agora de montanha e morro. É bonito também. Gosto bem. É bonito, É né? muito bonito, muito. Onde eles e eu só comecei a dar valor quando eu vim pra cá. Porque eu falava, cadê as montanhas? Cadê? Entendi. Você já viveu lá?
vou muito pro sul de Minas. Ah, sim. A família do meu marido é do sul de É do Minas. sul de Minas, né? Então, há 30 anos a gente convive, né? Tem uma casinha lá e tal. E a minha vista é permanente para as montanhas da casa. Ai, que legal. Então, é um quadro, é todo dia um quadro. Você fala, isso aqui é uma tela, né? E quando eu vim para cá, eu falei, Cadê no minha começo tela? você fica encantada também, né? É muito bonito, né? É tudo muito grande, né? As Isso, estradas são grandes. Mas depois você olha e fala assim, cadê as Cadê, né? montanhas? Porque isso aqui é tudo feito, né? Eu nem Tudo vou ter tempo de- planejadinho. Nosso não, é tudo natural que tá lá, Eu nem né? vou ter tempo de sentir falta, né, gente? Porque tem pouco tempo que eu tô aqui, né? E agora indo Já pro- tá indo pra lá, né? pra lá. Mas você E tá em indo pra um breve- lugar lindo também, e viu? em breve Só irei Deus pro sabe. Brasil passear. Com certeza. Ai, vai lá ver montanha. Sente falta da comida? Sinto De bastante. qual? De qual? Ai, gente, eu gosto muito de comer, sabe? Mas eu sinto muito da comida mineira. Muito, muito falta da É. comida mineira. Muito. Franguinho caipira. Franguinho caipira. E Uma meu pai- polentinha. Amo Quiabo. Quiabo era a minha comida preferida, Ai, assim. ai. Mas eu nunca mais vou comer, que era da minha mãe. Era a minha comida preferida, assim. Mas meu pai cria galinha, cria porco, Oh, então... vida difícil. Vida difícil, eu sinto E saudade a Val, versão americana, cozinha? Cozinho, Você cozinha aqui? cozinho. O que você faz? Faço arroz, feijão. Eu faço comida Você brasileira. consegue comprar de boa? Consigo, aham. Absolutamente tudo que você tinha no Brasil. Lá em Frank, não. Vou conseguir. Já sofri um pouco lá. É. Eu fiquei 15 dias lá agora. A gente não encontra muita coisa. Vai ter que comer batata. Ou vai ter que vir Green pra beans. Flórida. Vai ter que vir pra Flórida uma vez por mês pra fazer Pra compra. fazer compra, Mas, exatamente. o meu marido vai continuar vindo, pelo menos uma vez no mês, por causa do trabalho dele. Ele trabalha... Ele, Home office. Uhum, ele vai trabalhar, trabalha vendendo e ele vai ter que vir para poder olhar as coisas, para acompanhar. Então, de início, a gente vai continuar vindo. Ah, ele vai conseguir levar uns quitutes. Ah, com certeza, eu já coloquei alguns na mala. Já. Mas você vai ver que você vai encontrar alguma coisa por lá também. É, viu? você Tá aprende- tá muito evoluído isso. Vai ser o processo de adaptação, de conhecer o local melhor e eu vou descobrindo as coisas. Porque eu descobri, meu filho, Costa Café muito rápido. O que é bom não fica escondido, Não, né? E meu marido que morava aqui Não sabia. não sabia. Eu Se falei, você tá aí, ó, e não conhece aqui na nossa cidade, o Costa Café, não perca tempo. Ele está Dá um- aqui na é, cidade, dá um Porto pulinho Salu, você lá. vai lá. De segunda a domingo, né? De segunda a segunda, todos os dias. Exatamente. Tem o cheirinho do Brasil, o gosto do Brasil, o carinho do Brasil. Ó, você vai se sentir no Brasil. Fica lá bem assim. Verdade. Faz uns minutinhos lá, toma um cafezinho, feliz da vida, e depois volta pra Depois casa. volta pra Volta à casa, rotina. A com- gente recarrega as Com energias, o né? coração quentinho, Isso, quentinho. é. Costa Café, vamos lá, recarregar as energias pra começar tudo de novo, né, Val? Tudo de novo. E me fala, quando você for mudar, daqui quanto tempo? Você falou que já tem coisa na mala. Já foram algumas malas. Uau. E a gente vai mudar agora no início de junho. Vocês vão morar numa casa de vocês, com a família? Não. Não, Uma casa de vocês, tá. aham. E você tá pensando em continuar a trabalhar lá? Sim, com certeza. E se não tiver uma Michelle lá, quais são os seus planos? Procurar uma Michelle até Procurar encontrar. a Michelle. É verdade, gente. Se não tiver uma Michelle... Não vai ter uma Michelle lá, Vai né? ter, Ou será que eu vai vou ter ter. tanta sorte assim? Olha, eu vou te falar, é raro, viu? Mas eu vou trabalhar. Eu quero trabalhar. Eu não Quer tem continuar como ficar- produzindo, quero né? ficar produzindo. Preciso produzir, não dá para ficar parada. Até o William já falou que eu vou conseguir trabalhar lá. Eu confio. Meu marido tá olhando as coisas e tá... Sim, sim. Meus cunhados. E o legal disso é ele te dar esse suporte de falar para você não ficar presa por enquanto a um trabalho. Porque, por exemplo, quando entra, por exemplo, essa época de frio, de neve, não é sempre que você vai, às vezes, suportar e falar, nossa, hoje eu não vou de jeito nenhum, hoje eu não quero trabalhar. Aí a vontade de trabalhar passa. Não me Hoje assusta, gente, porque hoje eu meu vou cunhado limpar já tá me assustando. Não, tá? você fala assim, hoje eu vou limpar minha casa, Minha bem casa, quietinha bem aqui, não quietinha. abro pra ninguém a porta. O desejo do William é a gente ficar na Carolina do Norte e o inverno a gente ir pro Brasil. Aí a gente fica no Brasil durante o inverno. Isso faz parte dos nossos planos futuros, não distantes. Aham. Quando eu vim pra Flórida, eu pensava assim, eu tinha esse sonho. Quando for época de furacão, vou
Vou pro Brasil, vou correr pro Brasil. Porque tem um monte de gente que faz isso, sabia? Começa a sessão aqui, as estações aqui do verão e começa a A season, né? português é? Ah, Estação? Não. Ai, às vezes some aqui. Não porque a gente é fluente, não, viu? Vamos enganar, não. É porque a gente tá ficando velha mesmo. Começa as estações de furacão, né? A época de furacão. E aí tem gente que pega a malha, cai fora. Cai fora, só volta depois que termina. E quando vê um anúncio de algum furacão vindo, eu comprei a passagem para amanhã. Porque tem medo, né? Aí eu pensava isso quando eu cheguei na Flórida, o primeiro furacão, eu falei, nossa, quando eu tiver isso, eu vou correr pro Brasil. Eu acho que a gente vai acostumando também, né? A gente Você abre nem se a abala? porta. Não, a gente abre a porta Vira e fica festa. olhando os coqueiros pra lá e pra cá. E vira um evento, né? Amiga, onde você vai ficar no e furacão? no dia seguinte é churrasco pra comemorar o furacão. Vamos pegar Eu as também não folhas me assustei, não, gente. Nada me assustou aqui na Flórida. Eu gostei muito. Tô achando que você vai voltar. Amém. Se tiver de ser, vai ser, né? Né? Bom, vamos falar de... Você tem planos, então, de passear bastante no Brasil, de passar tempos, ou de ficar velhinho e voltar pro Brasil? Isso passa na sua cabeça? Não. Não? Mas passa na cabeça do meu esposo. Ixi, o brasileiro é ele, né? Ele gosta muito do Brasil, sabe? Mas falo com ele, vamos viver um dia de cada vez. Tem um projeto, né, de construir algumas pousadas em Conceição do Mato Dentro, no interior de Minas. E É perto da sua cidade? Não. não. Ah, É mais tá. perto de Belo Horizonte. E por que essa cidade aí? O que tem Porque nela? lá é lindo. Lá Como é chama? Conceição do Mato Dentro. Tem Conceição do Mato Dentro. Eu nunca tinha ouvido falar. Depois vocês pesquisam, é um lugar bem bacana. O que tem lá de atrativo? Muita cachoeira. Tem... eu não sei se é a maior, mas é uma das maiores cachoeiras da América Latina, que é a do Tabuleiro. E é uma cidade muito bacana para turismo. Ele muito se encantou. Mesmo. Se encantou e comprou alguns lotes lá. E a gente vai começar a construir agora. E vamos ver o que vai dar. Só vai dar bom. Só vai dar bom. Então, seus planos para o futuro, continuar investindo aí nesse sonho com ele. Sim, de momento é isso. Eu quero ir nesse lugar também. Vocês vão Quero. gostar, vocês vão gostar, gente. Quero, sim, com certeza. Vai ser um sucesso. Mas de início, né, vamos pra Carolina do Norte. Vamos, agora oficializou. Agora a gente vai mesmo. A família também tem alguns lugares para receber pessoas lá na Carolina do Norte. Ai, Porque que tem muita gente que legal. vai para visitar as montanhas, tem muita coisa bacana Não, lá mas eu vou onde ficar na mora, sua tá? casa. Não vem me despachar, não. Mas é da família, então é do mesmo jeito. Se Que quiser um pouquinho mais de bacana. liberdade, né? Sim. Então tem Com lugares para certeza. ficar lá, assim, bem legal. Ele tem lá o pai, a mãe, E 2 irmãos. Uhum, 2 irmãos. Um irmão e uma irmã. É bom ficar assim junto, né? É. Ainda mais se eles são unidos, é bonito isso. É difícil o americano querer ficar juntinho, assim, pai, mãe, irmãos, né? Pois é, se A preocupar maioria, tanto. Só porque ele esse que tá longe, Não, né? e é porque esse americano já é mais brasileiro do que americano, né? Muito brasileiro. E o brasileiro tem essa coisa de, principalmente, cuidar dos pais, cuidar da família, tá sempre perto, próxima da família, né? É verdade. E essa cunhada que fala português é a esposa de um dos irmãos? É a esposa. Por que Ela ela é fala brasileira? brasileira? Entendi. Mas ela é brasileira. Aham. Então isso ajuda também, Ajuda. né? Pensa que você vai ter com quem falar É, também. sim, não, Fora a ele, Martita é um amor de pessoa. fora ele, você vai ter outra pessoa, né? Pra você conversar. E tá tudo bem. Mas não pode esquecer das aulas, porque você De tem jeito que falar o nenhum. inglês. Ela fala inglês, ela é prima dos meninos, gente. Então, é por isso que ela é... Então, ela é Sim. da família. Sim, com esposa e certeza, tudo com isso. certeza. E isso é ótimo, vai te ajudar muito, né? E Nem ela sempre vive- seu marido vai estar ali pra falar ali com você português, e às vezes você quer alguém pra se conectar, né? Ela viveu no Brasil porque o William conheceu o Brasil, ele tinha 15 dias de vida. O irmão da mãe dele foi morar em São Paulo, que é o pai da Martita. E foi aí que Tudo ele família. conheceu... Tudo família. Que beleza, que beleza. Então tá, fiquei feliz de saber desses seus planos aí pro futuro e tô torcendo bastante.
Manda notícia pra gente, não deixa de conversar com a gente. Pode deixar que eu vou mandar sim, Tá. tá? Essa história é muito bonita, parece conto de fadas Parece mesmo. Tem gente que, se a gente fala, não acredita. Principalmente porque é uma coisa que não passava na sua cabeça e caiu assim, Foi. né? Desse Às jeito. vezes a gente passa a vida inteira correndo atrás de uma coisa, de um sonho, e não acontece. E você não passava nem pela sua cabeça. Nem procurando tava. Nem procurando. Nem tava procurando sarna pra se coçar? E achei. E gostei. Não é? E quero continuar coçando por muitos e muitos anos. Então, isso inspira muito a gente, porque a sua energia, a sua fé, a sua alegria de viver, né? Acreditar em coisas boas, que o melhor vai vir pra você, Amém. Acredito né? mesmo. Tudo isso conspirou e tá escrevendo a sua história agora e você tá feliz. Sim, muito. Muito feliz mesmo, assim. Se eu tivesse podendo ir ver a minha família, eu acho que eu estaria no melhor momento da minha vida, assim. sabe? Mas vai isso acontecer. isso vai acontecer num futuro muito isso próximo. faz parte do processo, É. né? Faz parte. E é esse momento aonde você, de repente, precisa, porque é nesse intervalo que talvez você precise exercitar a sua fé. É verdade. Né? Senão fica tudo muito fácil também. É. Muito na mão, né? Uhum. Joelhinho no chão. Não é? Amém. Aham. Não criou calo ainda. Então, Não. a hora vai chegar. A hora vai chegar. Então, como eu disse, fiquei muito feliz de conhecer essa história. É muito inspiradora, muito bonita. Mesmo você vindo para cá e tendo essa oportunidade, você não ficou em casa, dormindo, vendo o tempo passar. Arregaçou as mangas. Foi atrás de um trabalho que muita gente, principalmente no nosso país, não acha que é um trabalho digno. E é sim, Né? né? Não, e outra, você nem precisava. Você poderia, sim, Ficar continuar em em casa casa, assistindo cuidando Netflix. da casa, cuidando do seu marido. E enlouquecendo. É. Não, porque Mas eu você... entendi o que você É, quis você- dizer, é verdade. Sim, você foi, arregaçou as mangas e foi. É digno, vou fazer sim. Vou fazer Né? e fazer E bem o feito. Que é uma beleza, não é? Maravilha. Então, exatamente. Então, assim, é uma história muito bonita. E eu tenho certeza que vai ser de sucesso, vai continuar sendo de sucesso. Amém. Porque você é uma pessoa que Receba. traz essa energia. Eu quero, inclusive, que você fale nessa câmera aqui, olhando para cá, do seu coração. Se vocês, as pessoas que talvez estejam ali do outro lado aí dessa tela, com medo, às vezes, de mudar de um trabalho, de arriscar uma mudança para uma outra cidade, de mergulhar num relacionamento. O que você tem no seu coração para falar para essas pessoas? Eu tenho para falar para as pessoas que não desistam dos seus sonhos. Gente, tudo é possível. Acredite e Deus tem o melhor para gente. Então, e muitas vezes a gente deixa na mão dele, mas a gente não faz a parte da gente. E às vezes as coisas estão no caminho e você não faz nada. Então, acredite nos seus sonhos, vão ser felizes, porque é possível. E Deus tem o melhor para todo mundo e vão ser felizes. Exatamente. Mas eu fiquei curiosa agora, quando Ah. você fala acredite nos seus sonhos. Você não tinha esse sonho, né, Val? Não tinha esse Só que sonho. você tinha fé. Eu tinha fé e Você não sabia onde ele ia te levar. Mas o sonho foi, ela não sonhou com isso, mas a partir do momento que aconteceu, foi se criando. foi se criando. A gente tem uma vontade, um sonho de A ser gente- feliz. A gente tem um propósito na vida da gente de estar sempre melhor. E talvez eu poderia... E a fé te conduziu. Você não sabia exatamente aonde você ia, com quem você ia e Ou o que você como iria ia. viver. E como eu iria. Exatamente. Mas a fé te conduziu. E quando aconteceu, você soube receber a graça. Exatamente. E recebi. Então, eu acho que a gente tem que exercitar a fé e não que largar a mão, né? De jeito nenhum. O melhor... Gente, Deus tem sempre o melhor pra gente. Sempre o melhor pra gente. É. Só- Outra coisa que eu quero te perguntar para o pessoal que de repente está chegando ou que está na dúvida, que vai vir e tem uma carreira como você, que tinha sua formação, né? 12 anos de empresa e de repente hoje vem aqui trabalhar com limpeza na casa das pessoas, né? Ganhar o seu dinheiro dignamente. As pessoas têm um preconceito com isso, né? Você acha que não tem que ter.
Não tem que Você ser. encarou de boa. De boa, Então, não tem problema. o que você acha? O que você diria sobre isso para pessoa que já, eu sou advogado, eu sou contadora, mas eu vou largar aqui 10 anos de empresa, eu vou lá, que eles falam, limpar banheiro, né? Né? Limpar vaso. Como tem sido isso para você? Te Gente, abalou em algum momento? Te nem- fez menor? Em nenhum momento. Isso é uma coisa que tem que amadurecer dentro de cada um. Isso é um problema muito grande dos brasileiros, sabe? Uma síndrome de elite muito grande. E, para mim, eu gosto de trabalhar, eu preciso de trabalhar. Para mim, qualquer trabalho, a partir do momento que eu não tô fazendo mal para ninguém, tô correndo atrás do meu, é o que tem para hoje. E tá pagando muito bem, graças a Deus, amém. E vamos fazer. Então, acho que se a pessoa, alguém. Acho que é uma coisa que tem que amadurecer dentro de cada um. Esse pensamento é um pensamento de um espírito pobre de alguém, sabe? Assim, então, se a pessoa tem um propósito. Eu conheço gente que era médico, enfermeiro, que veio para cá até estabelecer, vai fazer o que tem para fazer, entendeu? Até falar o inglês melhor, até conseguir uma licença para poder trabalhar. É assim que funciona. E a pessoa acha que quando a pessoa tem um sonho... Eu não tinha um sonho, mas eu vivi um propósito. Então, quando a pessoa tem um sonho, acho que é mais fácil que a pessoa tá aberta a qualquer coisa, não. Mas está mais aberta a essas coisas. Ao que vier, ao né? que Ao que vier. aparecer, né? Mas quem tem um pensamento mais fechadinho, assim, fica lá no Brasil mesmo, é melhor. É, porque a mente já tem que estar evoluída, Tem que estar né? evoluída, porque eu sempre falava uma coisa com meu pai. Gente, eu vendo banana na rodoviária. Esse diploma é um papel. Se precisar, eu vendo banana na rodoviária, mas necessidade eu não passo. Eu sei fazer qualquer coisa. Mas no momento que eu não faça nada de errado, não prejudique ninguém, E ganha honestamente. eu tô atrás do meu. Então, isso é uma coisa que, para mim, sempre foi assim na minha vida, sabe? Quando eu cheguei em Belo Horizonte, eu tinha que pagar aluguel, pagar minha faculdade. Eu trabalhava em 2 empregos. Trabalhava de segunda a sexta no escritório de auxiliar administrativo e trabalhava de quinta a domingo no Rajó Café, que tinha uma filial em Belo Horizonte e uma no Rio. Hoje não tem mais. E saía da faculdade e ia trabalhar de hostess, entendeu? Então, tudo é um propósito que a gente tem. A gente tem que saber o que a gente quer, saber onde que você quer chegar. Ser humilde. Humilde e saber que para você chegar em algum lugar, você tem que abrir mão de algumas coisas, fazer algumas coisas e... Não só fazer o que você gosta, né? Não só Muitas o que vezes gosta. a gente tem que fazer o que não gosta para depois poder fazer o que gosta. Poder fazer o que gosta, Pra exatamente. sobreviver, né? Pra sobreviver. E é assim, então... Naquele mim. momento você precisava sobreviver e crescer. E crescer, Dá então... licença, é isso que eu tenho pra fazer, eu vou fazer. É, o que eu vou fazer, eu falava, obrigada a Deus que tem essa oportunidade para mim. Então, bora lá, vamos correr atrás. E é assim, então, para mim, sem problema nenhum, gente. Eu vou feliz da vida, limpar minhas casinhas e fazer minhas coisinhas e fazer bem feito, sabe? É um cliente que dá um tip porque gostou muito do trabalho. É um elogio. É um elogio. E... Ou às vezes uma bronca pra gente melhorar Pra gente- e evoluir. No início teve algumas broncas. E isso Que faz a gente parte, evoluir. Faz parte. Aham. E você é humilde, aceitou de bom boa. grado. Eu falei, tá bom, o que eu tô fazendo errado? Vamos trabalhar em cima corrigir. disso que tá errado e vamos fazer isso aqui certinho. E nessa sua trajetória de 1 ano e meio, eu tenho 2 perguntas para te fazer. Uma é: em algum momento te bateu alguma tristeza, alguma depressão, vontade de uma voltar? vontade de estar lá? Uma vontade de o que eu vim fazer aqui. Porque isso quase todo mundo que senta aqui fala pra gente, né? Mesmo o que ficou triste, ou que ficou muito feliz, o que não quer voltar nunca mais, e o que não se adaptava, mas todo mundo fala isso, que em algum momento bateu aquela tristeza. Então, quando você fala isso, que tá feliz, que amou, que se apaixonou, e mesmo assim fala que teve alguns momentos de tristeza, a gente tem certeza que então faz parte do processo isso. É, a gente se sente não pertencente ao local, né, gente? A gente Como foi? Você lembra o momento? Deve ter tanta gente que vai se identificar agora. Quando eu vim pra cá, eu sofri muito quando eu perdi minha mãe. Muito, gente. Achei que... Não quero nem falar disso. Aí minha irmã ficou grávida. E teve a Estela, que é minha sobrinha filhada. E depois que a Estela nasceu, assim, deu luz Presente. pra minha vida. Estela,
Eu vivo... A Estela é o amor na minha vida. Eu amo que ela liga todos os dias, ela quer falar com a Didi, ela quer pegar um avião para viver a Didi. Ela tá com 2 anos e 9 meses. Não vieram ainda. Não vieram ainda. E então, não, eu cheguei a pensar em não vir para poder vê-la crescer. Meu pai conversou muito comigo, vai viver sua vida. E eu já vivi a minha, você perdeu... Porque a Estela também um dia vai viver a Vai dela. viver a dela. Então, e aí... Ficava muito perdida aqui, sem ninguém. Eu não conhecia ninguém, nada. E o que eu tô fazendo nesse lugar? Meu Deus do céu. Incrível como isso faz parte mesmo do processo. O que eu tô fazendo aqui? E pensei, em juntar minhas coisas e ir embora. Não posso falar bem do meu parceiro, né? Pra não criar... A concorrência, a Pra fugir da concorrência. concorrência. Mas ele me ajudava muito, muito. E me ajuda muito, sabe? E agora eu quero ficar, sabe? Sei Já que... passou essa época, você não tem mais esse tipo de pensamento? Porque esse tipo de pensamento, ele costuma durar uns 2 anos. Já ia falar, mentira, ainda tenho às vezes. É. Eu gosto muito daqui, mas às vezes eu penso assim, ai, gente, nossa. Tá vendo? Você que tá aí do outro lado, escutando, você pode vir pra cá em qualquer condição, na condição mais feliz do mundo. Em algum momento, você vai se querer voltar. sentir meio fora, né? Meio Fora da casinha, desconectada. Não totalmente. pertencente a esse Não lugar. pertencente. Por quê? Porque você tá sofrendo, ou porque você tá triste, ou porque só aconteceu com você, ou porque... Não, porque faz parte Faz do parte do processo. Se eu falasse que não tinha pensado... Acho que deve ter 2 semanas que eu falei isso. Eu falei, gente, não, que vontade de juntar tudo e ir embora, assim, não. E quando passa esses pensamentos assim na sua cabeça, aonde você busca força? Porque Deus. você veio sozinha, né? Deus. Uma coisa que me ajudou muito aqui também foi que eu não estou participando, porque eu estou em Júpiter, mas eu conheci uma igreja. Eu sou católica praticante, tá, gente? Não sou católica, não sou assim, não. E eu conheci essa igreja que tinha missa em português uma vez por semana. Aqui em Porto São Porto Lúcio. São Santa Aham. Elizabeth. Isso, exatamente. E eu amo, gente, eu amo. Eu fazia parte Será da que ela liturgia. conhece a nossa amiga fofinha, que sempre tá na plateia e hoje não tá? Hoje tem até criança na plateia, gente. Uma coisa mais fofa que chegou aqui. E essa nossa amiga tá sempre na plateia. Hoje ela não veio. Ela tirou férias, né? Tava, Danadinha, tá na hora é. de voltar. Você conhece nossa amiga Rita? Talvez por nome, não. E aí eu conheci essa igreja. Aí eu comecei a... Ela sempre vai nessa igreja Vai nessa com igreja? os pais, Então Ela tem talvez... o cabelo ruivo. talvez eu... Ah, Rita é minha amiga! Não é, não. É Rita. minha. Gente, Não, não Rita, é minha. até já sei da Não. dona filha da Janete? dona Janete, seus amigos. Sim. Ai, Rita é minha amiga. Inclusive, Não é, tem não, uma é tem minha uma amiga. foto com ela. A gente foi... Nós também temos foto com ela. Como assim você tirou A gente- foto com A ela? gente foi no encontro das mulheres, da Ah, igreja, no chá verdade, das chá mulheres. Ela me mulheres. chamou muito pra ir. Não, Inclusive, foi eu não pude ir, eu tinha um compromisso. E ela ficou me mandando foto daquela mesa maravilhosa. E pensa na inveja que eu senti de E eu vocês. conheci a Rita na igreja. É. Aí eu comecei a participar do grupo de oração nas terças-feiras. Então, no meu momento mais difícil, meu suporte Foi Deus. foi Deus. Entendeu? Foi Será Deus. que ela atende a gente se a gente ligar? Vamos fazer um teste? Ela já voltou do Japão? Peraí. Já voltou. Já. Vamos fazer um teste. Gente, eu amo a Vamos ver, Rita. gente. E a mãe dela A também. gente Ela é nunca uma fez fofa- isso, A mãe dela é hein? uma fofinha. demais. A gente Imagina. nunca fez isso aqui. Vamos fazer hoje. Vamos ver se dá certo. Ela é uma pessoa ocupada. Às vezes não vai atender Né? nós, não. Mas faz vídeo. Quando você falou Rita, eu achei que era uma criança. Depois eu falei, Rita, claro que eu conheço a Rita, gente. Vamos ver. Vou até pôr meu óculos aqui pra eu enxergar bem ela. Se ela atender... Ai, que demais. Se ela entender, vamos mostrar ela pra câmera. Será, gente, que ela vai atender? Vamos lá. Taranã. Não foi? Será, gente? Queria tanto que ela atendesse. Também. Vamos ver. Parece que não tá conectando, não tá chamando. Será que tá desligado esse telefone? Tá dormindo? Tá cedo, né? Vamos usar outra ferramenta aqui. Vamos ver se ela obedece. Já pensou? Vou mostrar pra ela. Fala, ó, tem gente aqui falando que você é amiga dela, não é não. Eu conheci a Rita
Eu conheci primeiro os pais dela. A gente foi fazer a Faz biometria. surpresa, faz Foi fazer a surpresa. biometria no mesmo dia. Que bacana, Que né? coincidência. Aí eu conheci os pais Eu dela. conheci os pais também primeiro, lá na igreja. Eles vieram conversar com a gente. E aí Eu nunca tive na igreja. eu sempre fico mais no cantinho lá. Eu sempre fico. A Rita fica bem na frente, eu sempre fico bem atrás. Mas os pais dela são uma gracinha. São. Nesse dia eu estava com meu sogro, então eles que chamou a atenção deles era o cuidado que a gente estava tendo com meu sogro. Aí eles vieram conversar com a gente, tinham acabado de chegar e estavam. Acho que eles tinham acabado de alugar o apartamento. E aí dali a gente começou a conversar e depois conheci a Rita. Ela é uma fofa, ela é uma querida. Incrível. Ah, mandei uma mensagenzinha aqui, mas ela não atendeu, não. Deve estar ocupadinha, vamos ver. Qualquer Verdade. coisa ela chama aqui de volta. Então, exatamente. Então a Rita, minha amiga, vamos lá. Ai, 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 ai. Mas nunca que eu abro mão, viu? Pra nenhuma de vocês. E aí você frequentava Aí eu lá... fiquei sabendo dessa igreja. Aí eu comecei a frequentar a missa e o grupo de oração. E comecei a fazer parte da igreja. Algumas coisas eu não podia participar porque eu ainda não sou casada na igreja. Certo. Mas eu fazia parte da liturgia e estava sempre Mas lá. estava ali de corpo e alma, De né? corpo e alma. E isso te fortaleceu. Muito, 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 sabe? Me ajuda muito, muito mesmo. Porque Então, quando eu tava você tô fica... mais fraquinha, mais... Vamos lá. Você vai Eu lá vou recarregar sempre, mas aí, energias. quando eu tô... Sua fé te alimenta, então. Muito, muito, muito Que mesmo. bacana. E agora você foi para Júpiter. Júpiter não está conseguindo Não tô participar. conseguindo participar. Aí tá mais devagar. Não é tão perto, né, para Não você é tão ficar perto, vindo. às vezes não bate, não dirijo, né, gente? Né? Aí tá né, a questão importância autonomia. da autonomia. da autonomia de poder exatamente. dirigir Mas o também ir e vir, né? Vou fazer votos que você encontre uma igreja lá, que você se conecte com as pessoas, que você se identifique. Em Franklin tem só em espanhol. Já procurei, gente. Eu sou muito... Não encontrou. É muito agilizada já tá. Eu preciso de... Converso com Deus todos os dias, mas eu preciso de um local, sabe? Eu gosto... Não é que eu preciso, eu gosto de estar em um local que... Exercitar a sua fé exatamente. tem te conduzido, né? Não pare mesmo, porque olha aí tudo que você está vivendo, tudo que você nem imaginou. E nem Então, imaginei. isso é prova de que a sua fé tem te conduzido a colher bons frutos. Uma boa filha, Amém. não é? Sim. Vou lá para a segunda e última pergunta, então. Ok. Não falar a língua fluentemente, mesmo que o seu marido fale a nossa língua, português, te trouxeram quais dificuldades nessa mudança Brasil-Estados Unidos? Limitações, Muitas dificuldades, limitações. às vezes preconceito. Preconceito ainda, não que eu tenha percebido, sabe? Não que eu tenha percebido. Eu falo básico, se precisar... Quando a gente está em algum cliente, eu sei fazer as perguntas necessárias, consigo entender alguma coisa. Eu tenho muita dificuldade para formar as frases, gente. Muita dificuldade, sabe? Mas isso é só uma questão de vocabulário mesmo. É. A hora que você aumentar o seu vocabulário, as frases aparecem. Meu vocabulário tá bem pobrezinho. Então, eu consigo me comunicar no básico, assim, sabe? Igual o meu marido tá pra Carolina do Norte. Eu me viro sozinha, faço as minhas coisas. Sim, mas quando você chegou, não era assim, né? Não, quando eu cheguei era grudada Era assim nele. também? Era mais grudada nele, assim, pra todas as coisas, né? Mas, quando eu cheguei, fui passar o Thanksgiving na família dele. Imagine aquele povo todo falando inglês na minha cabeça. Aquela loucura. E eu achei que ia enlouquecer. Tá. Porque escuta, traduz e pensando que vai responder. O assunto já acabou. Já acabou, já tava em outro assunto. Já tem outro assunto e eu tô na primeira frase Thanksgiving ainda. já acabou, já é Natal e Já ela é tá Natal, pensando na resposta. Na primeira frase. Uma loucura. Eu fiquei, meu Deus do céu, que isso? Você ficou um peixe fora d'água. Então, sempre... o William não tem amigos brasileiros aqui. Ele tem a Rita, porque eu conheci a Rita. Ai, já tá estendendo muito isso. A Michelle, porque... Então, as pessoas que eu conheci, ele conhece. Então, sempre que a gente vai sair com os amigos dele, eu fico São só no americanos. sorriso, gente. Desde o início. Hoje ainda falo umas 3 palavras, mas no início era... Mas se começarem a querer evoluir ali, você já... Não dou conta. Então, você acha que é muito importante, se você puder vir e estudar.
gente, não... Tá. Esse tempo entre esse namoro, até você decidir vir e tudo, você se aprofundou em estudar o inglês? Não. Você se arrepende disso? Muito. É um arrependimento que eu tenho muito grande, Verdade. sabe? De verdade. Eu poderia ter estudado até com meu Porque marido, às vezes a gente sabe? fala para as pessoas, aproveita o tempo que você tem aí, estuda, se dedica. E aí as pessoas falam, ah, não, minha cabeça tá cheia, ou tá corrido, mas quando eu chegar aí eu vou aprender Mentira. rápido. Não vai aprender rápido, não. Se eu tivesse estudado esses 6 anos Pelo que eu menos uma namorei com ele, gramática, né? um pouquinho, se eu chegasse aqui com uma base, gente, seria bem Seria mais fácil pra agora. deslanchar. Porque agora eu tô estudando, então tô começando... Ai, que loucura. Mas tá dando certo. Mas já melhorou bastante, Não, com certeza, sabe? você tá no processo e vai ter evolução. Mas se você pudesse ter se preparado lá, seria Antes, melhor? Eu pude, eu que não tive vergonha mesmo, Olha aí, sabe? gente, presta atenção Então, que a por Val tá favor, falando. gente, se vocês têm intenção de vir pra cá, tiver um inglês básico, já vai ajudar muito. Se tiver o intermediário, vai ajudar demais. E aqui aprende o resto. Porque tem gente que fala assim, ai, eu achava que falava inglês, cheguei e descobri que não falava. Mentira! Dá pra se virar muito bem se você fez um cursinho e não sei o quê. Dá pra se virar assim. Não vou falar que você é fluente, mas que você vai ter já vai ter uma Mas você liberdade vai de ter um passo comunicação muito, muito maior do que quem chega sem falar nada. Vai com ter mais certeza. oportunidades? Sim, com certeza. Então, seu conselho é, se dedica. Se dedica. Se a pessoa vou trabalhar por conta própria, como que você vai trabalhar se você não fala inglês? Entendeu? Não tem como. Não tem como. Porque você precisa de... O William conhece muita gente. E ele estava fazendo um trabalho na casa de uma astronauta. E a mulher precisava de uma pessoa para organizar e não sei o que as coisas. Vai, amor. Tá, eu ia se ele fosse comigo. Como que eu ia sozinha? Eu vou te indicar para outras pessoas. Como que eu vou me comunicar? Vou ter que mensagem de texto e chegar lá e não vou falar nada com a pessoa. Entendeu? Então, a gente perde oportunidades por causa disso. Então, e você não precisa ser fluente para isso, entendeu? Então, se você tiver um inglês básico, você consegue. Já se vira. Você já se vira. E eu vim sem o inglês básico. Nem o verbo to be. Nem o verbo to be. Que é a única coisa. Com to be, sim, porque é a única coisa que a gente aprende. Aprende. Né? Todos os anos a mesma coisa, né? Todo ano a mesma coisa. Eu nem sei se hoje ensina isso da forma que nós aprendemos, porque era só o verbo to be, mas era pesado em cima dele. Era pesado em cima dele. Tanto é que eu nunca esqueci. Isso aí, pra mim, tá certinho na minha cabeça. Então, é isso. Então, você perde muitas oportunidades. Você encontra pessoas para você trabalhar, graças a Deus. Tem muita gente bacana. Mas se você tem a oportunidade de começar a fazer sozinho... Você já pode começar a ser independente. Independente. Porque eu tinha meu esposo que podia me ajudar com os contatos, mas... Ele não podia ficar... Ou ele ia trabalhar, largar ele não o podia serviço falar dele, por você. Só se ele largasse o trabalho dele e fosse comigo. Então, ele não ia fazer isso. Então, eu fui trabalhar para alguém. E quando essa Val aí decidiu ir pra rua e falar, olha, preciso produzir, quero trabalhar e vou pra área da limpeza. O que esse marido falou? Vai. Falou, não trabalha demais, não trabalha todos os dias da semana. Mas preconceito mesmo com o trabalho que você exercia, ele não teve. Nenhum. Você tá vendo como isso não é coisa da cabeça deles? Não, de jeito nenhum. Vai e eu saí, ele falava com quem você vai no início, sabe? Me passa o contato para eu saber certinho e super me apoiou. Me levava, me deixava. Algumas meninas me buscavam em casa. E quando não buscava, ele me deixava no local. E para deixar em casa, ela sempre deixava. Mas era o ponto de encontro mesmo, sabe? E acaba sendo uma terapia, né? Nossa. Porque você não fica em casa sozinha, Não pensando, fico, triste, questionando. Conheci pessoas e pra Às mim, vezes chega pra mim tão é em muito casa, bom, que gente. você chega tão cansada em casa que só quer um banho, comer e dormir, né? Dormir, exatamente. No Não início dá eu nem pra ficava... ter depressão. No início... Não dá. Não, gente, Não tem tempo. Não né? tem tempo, isso é verdade. Eu lembro que eu tive um processo muito difícil, porque eu sofri um acidente e logo depois eu fiquei 1 ano parada sem andar e logo depois minha mãe morreu. Então, eu tive um processo muito difícil, gente. Eu ganhei muito peso, eu acho que engordei 40 quilos. Já emagreci quase tudo, mas ainda faltam uns 15 ainda, sabe? Eu engordei muito, eu tomava muito antidepressivo, eu perdi uma parte do meu cabelo, porque ia ficando... Emocional. Não dava nem para fazer trança, nem para fazer extensão, nada. Eu fiquei muito mal. Isso devido ao acidente, você acha? Porque você ficou parada totalmente?
um acidente, mais por causa da perda da minha mãe. Tá. E aí, quando eu vi, eu trouxe alguns antidepressivos. Gente, não tomei nenhum. Não dá tempo, sabe? Amém. Eu falei, uma coisa muito boa pra mim. Não tomei nenhum. Não preciso mais. Eu tinha tido alta, mas eu fiquei com medo de... Ai, vou ficar louca. De uma ansiedade. Uma ansiedade, assim. vou ficar com muita saudade, não sei o quê. Não. Começar a trabalhar cedo me ajudou muito, sabe? E a igreja, né? Então, foram meu suporte, assim. Então, produzir é a cura. É a cura, isso, com certeza. Meu marido trabalha muito. Ele Verdade. trabalha muito, muito mesmo, assim, sabe? Você fica muito tempo sozinha, não? Hoje, não. Tá. Antes eu ia pro trabalho com ele, eu andava, ficava... Ficou no carro. Quando eu comecei a ficar entediada, eu ia atrás dele, sabe? Eu fazia alguns orçamentos, depois... Até para trabalhar com ele, gente, a questão do inglês Precisa voltando. do inglês voltando, porque, Val, olha esses orçamentos. Ele pra trabalha mim, com você- vendas. Ele trabalha com paver, entendeu? Uhum. E então, para os orçamentos, essas coisinhas, tudo, não tinha como eu fazer. Por quê? Meu inglês, porque o cliente vai ligar, eu preciso, para passar a ligação para ele, eu preciso. Porque vendas é uma negociação É uma ali negociação. que toda Que é uma envolvida. negociação do qual você, no Brasil, trabalhava nesse meio e comercial. amo de paixão. E aqui é assim, amputada, né? Porque se a gente não fala, Não fala, a causa sua da língua. principal Por causa da ferramenta você não tem. Não tenho, entendeu? E eu gosto de falar, eu gosto de pessoas e só muda. Mas vai chegar a hora que você vai conseguir se comunicar assim. Com certeza. Você vai ver e se conectar de novo. Amém. Tá? E passear lá no Brasil e comer isso. muito frango do pai. Muito, muito, muito mesmo. Então é isso. Eu tenho aqui pra você um passaporte do nosso programa. Ai, que Pra legal. você voltar a hora que você quiser, mesmo que agora você vai mudar. Mesmo morando lá, de repente, quando tiver frio lá, vem pra cá. Vem visitar a gente, Ai, que tá? bacana, gente. É um bloco de notas pra você colocar aí o que você quiser, às vezes deixar dentro do carro, uma lembrança especial da gente. E aqui tem todos os nossos patrocinadores. Tá Que bom? legal, Tem a amei. LTS, quem cuida das nossas mídias digitais. Se você souber de alguém, hoje o mundo não vive sem isso. Tá aqui o contato dele. O psicólogo Márcio, que é um especialista aí nessa vida sofrida de imigrante aí, que em algum momento, se você precisar, pode te Terapia ajudar. maravilhoso. Foi 5 anos direto. Ele é maravilhoso. Tem aqui Carolina da Insight, que ela é especialista em destravar o inglês. A aula dela é voltada para destravar o inglês. Talvez essa gramática toda que você tem, esse vocabulário aí, que você nem sabe a capacidade que você tem de colocar para fora. Tá aqui, tá o contato dela. Maravilhosa. E vamos lá, quem mais que a gente tá aí? Temos também o Estúdio Hair Arts. A Regiane, querida, um beijo pra Rê. Se você tá aqui em Porto São Lúcio, precisa dar um trato aí no seu cabelo, te indico. Dá uma Pessoa passadinha lá na Regiane. maravilhosa, profissional de mão fantástica. cheia. É isso aí. Nós temos também a My Beauty Studio, da nossa amiga Elaine, também que cuida dos nossos rostinhos, das nossas sobrancelhas, esteticista Excelente- de primeira. Excelente profissional. Você também tá aqui por perto, precisa fazer. Sul da Flórida, aqui na região. Precisa fazer ou tá visitando alguém, precisa fazer uma limpeza de pele, não hesite. Entre em contato com ela que você vai ver a excelência em E pessoa. o nosso queridinho Costa Café, já conhecido da nossa entrevistada de hoje. Quem já escreveu história aí na sua vida, Costa Já, Café. Com certeza. Eu tenho um carinho muito grande pelo Começamos o nosso bate-papo com as delícias do Costa. Edson. Maravilhosas. E agora a gente continua. Continuamos agora a conversar mais um pouquinho nos bastidores. Edson, mais uma vez, muito Muito obrigada obrigada. pela parceria, pelas delícias. E é isso, né, gente? E Isso aqui é todas pra as você. informações Muito obrigada. deles, dos nossos colaboradores, vai ficar aqui, ó, na descrição do YouTube, caso você queira, tá? Dá uma checadinha aqui. Então tá, querida. Muito obrigada, meninas, Muito obrigada, pelo convite. boa sorte Obrigada. na nova mudança, né? Na vida nova. Vida nova. A gente vai querer te visitar sim. Ai, vai ser um prazer receber vocês. Para quem não gostava de mudanças, né? Estão É. mudando muito. Que você conserve essa sua... que você mantenha exercitando a sua fé, que você conserve sempre essa alegria, essa energia e esse sorriso no rosto. Obrigada, gente. Tudo de bom para vocês. Muito obrigada pelo Obrigada. convite. Foi um prazer estar aqui. Prazer e foi sucesso. pra Obrigada. todas nós. Obrigada. É isso. E a gente vai encerrando, muito feliz.
mais um episódio dessa semana da Val, brasileira de Minas, sorridente, maravilhosa, escrevendo uma história aqui incrível e enchendo aqui a comunidade de orgulho, né? E sem intenção nenhuma, Ela já está aqui, está exatamente. crescendo, já está com planos para o futuro. Linda história. Então é isso, a gente se encontra semana que vem. Se você é novo por aqui, mais uma vez, segue aqui o nosso canal, curte, compartilha, acompanha a gente nas nossas redes sociais. Toda semana a gente tem lá um videozinho para atualizar você. E o nosso episódio sai toda semana inédito, que de alguma forma pode inspirar a sua vida aí, positivamente. Se você tiver alguma pergunta, se ficou alguma dúvida, principalmente sobre o visto de noiva, né? Muito interessante. Pode nos perguntar aqui, tanto eu, Vanessa, a Val também, a gente vai ter o maior prazer em respondê-los. Pode ficar à Você tem uma vontade. página aberta no Instagram? Não. É fechado o seu perfil? Ou você não usa? Está fechado, mas eu preciso deixar até aberto por causa da imigração. Sim, porque às vezes alguém pode entrar lá e enviar alguma pergunta e tem alguma A curiosidade. gente pode fazer perguntas, gente. Então você porque deixa pra gente aqui deixa- a sua página? Deixa sim. Pode falar. Gente, Não arroba sabe. página. Deixa eu te mostrar aí. Não que tem você fala. problema. Eu deixo aqui na você deixa- descrição. deixa melhor, na melhor deixar na descrição desse descrição. E eu posso responder qualquer coisa sobre o visto de noiva, porque a gente mesmo fez o nosso processo, a gente não teve nenhuma dificuldade, a gente foi aprovado de primeira, então... Agora, especialista em visto de noiva, tá craque. Se você tem alguma dúvida, deixa aqui que ela vai ter um maior prazer em responder. certeza. E a gente também, não é só? Exatamente. Então a gente se encontra na semana que vem. Obrigada aí pela audiência aí. Pode vir.